Olá a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos ao último módulo da jornada de Polifarmácia e Geriatria, que está sendo organizado pela Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia da Universidade Federal do Cariri, devidamente vinculada à Pró-Reitoria de Extensão da mesma universidade. Neste último módulo, nós contamos com a ilustre presença da doutora Simone de Paula Pessoa Lima e trataremos do tema Estratégias de Desprescrição. Doutora Simone, que é graduada em Medicina pela UFMG, possui especialização em Geriatria pela FELUMA, especialização em Geriatria pelo Hospital das Clínicas da UFMG, possui título de especialista em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, é mestranda em Ensino em Saúde pela Unifenas, de Belo Horizonte, e é professora do Internato de Saúde do Idoso da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Então, o nosso agradecimento à doutora Simone por estar aqui conosco neste momento. E agora passo a palavra para ela e desejo a todos uma boa aula. Olá, tudo bem com vocês? Eu agradeço, a Liga de Geriatria de estar me convidando novamente, já estive com vocês antes, mas nesse momento falando agora de estratégias de desprescrição. É um tema que eu adoro e que, planejando a aula, eu acabei descobrindo novas coisas. Então, isso é sempre muito bom, ok? Espero que vocês gostem do que a gente vai conversar agora. Então, quando a gente pensa em desprescrição, a gente tem que saber primeiro sobre prescrição, né? A prescrição que é feita pelo médico, na maioria das vezes, mas pode ser feita por outros profissionais. Os enfermeiros podem estar fazendo de acordo seguindo as guias governamentais, nutricionistas bem dentro da área deles, médico veterinário, cirurgião dentista, tá? Esses outros profissionais também podem estar prescrevendo, farmacêutico, a gente praticamente pensa só no médico, mas nós temos outros profissionais que podem prescrever de uma forma mais restrita. Então, para saber prescrever, a gente tem que ter um conhecimento muito grande, conhecimento em relação à medicação, conhecimento em relação ao paciente, ao diagnóstico, ao motivo da prescrição, para a gente poder fazer uma prescrição assertiva, adequada. E aí, nesse momento, eu estou vindo falar de desprescrição, de descontinuação de medicação. Isso é muito comum, né, quando nós lidamos com idosos que usam medicamentos há muito tempo. E nem sempre esses medicamentos estão tendo benefícios ainda. Às vezes, eles estão tendo malefícios. Então, a gente vai falar hoje sobre o momento de eliminar alguns medicamentos da lista dos nossos pacientes. O objetivo dessa aula é entender os conceitos que estão relacionados à desprescrição, é identificar os motivos, né, para a gente poder estar fazendo essa desprescrição das medicações, conhecer maneiras de iniciar uma desprescrição, que seriam as estratégias, e as ferramentas, né, que a gente pode estar usando para nos auxiliar. Nós temos tantas medicações, a gente tem que ter uma luz, né? Pensando em conceito, gente, desprescrição. Então, é o ato, é um processo sistematizado de suspensão ou redução de uma medicação usada por um paciente que o prejuízo, o risco de prejuízo está sendo superior ao benefício que ele está tendo com aquela medicação. E a gente vai levar em conta nesse processo de suspensão ou redução a vontade do paciente, né, o estado do paciente, a funcionalidade do paciente, a expectativa de vida do paciente, tudo isso tem que envolver esse processo de desprescrição, esse ato. Polifarmácia. Quando a gente fala em polifarmácia, eu vi agora nessa revisão nova, várias determinações. 2 ou mais medicações já considera polifarmácia, mas hoje eu vou falar mais da polifarmácia com a identificação com o conceito que a OMS dá, a Organização Mundial de Saúde, que seriam 4 ou mais medicações usadas pelo paciente, pelo mesmo paciente. Independente de ser alopatia, fitoterapia, homeopatia. Então, sendo 4, mais de 4, já é considerado uma polifarmácia. O que seriam medicamentos inapropriados? Medicamentos em uso pelo paciente que estão causando, naquele momento, prejuízo. Então, ele está tendo sintomas pelo uso da medicação. Medicamento potencialmente inapropriados. Então, ele está fazendo uso, não está tendo um efeito adverso claro, né? Mas ele pode ter danos futuros, por isso que ele é potencialmente.
E medicamentos fúteis são aqueles que estão sendo usados, mas que não têm benefício para o paciente. Então, é importante a gente diferenciar um pouquinho essas questões, para quando a gente for abordar isso com o paciente, a gente sempre vai ter que envolver o paciente e a família, a gente saber muito bem esses conceitos. Então, vamos para a prática, né? Desculpem a minha letra, esse daí é uma foto de uma evolução que eu fiz, de uma paciente que eu atendi em domicílio no início desse mês. A família me procurou, uma paciente de 73 anos, é uma paciente independente para as AVDs básicas, ela tem uma dependência parcial pequena para AVD instrumental, e quando eu cheguei na parte de medicação, olha, eu fiquei um pouco assustada, né? Então, eu fui colocando, vocês viram que eu já rabisquei alguns, porque eu estava depois colocando em ordem, entendendo um pouco a situação, mas eu listei aqui para vocês, para ficar mais fácil para a letra não atrapalhar, foram aí 22 medicações. Entre elas, a gente tem alopatia, eu coloquei na ordem que eles me falaram, tá? Nós temos alopatia, fitoterapia, nós temos cannabis, não vou entrar no mérito dessa questão, mas assim, até cannabis está na lista dessa paciente. Ai, 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 por onde começar? O que eu faço com essa paciente, né, gente? Fiquei assim, por onde começar? Sabia que tinha coisa demais, ela estava sentindo um monte de coisa que não estavam sendo aliviadas, algumas eram causadas por essas medicações, eu tinha que ter um norte. E aí você pensa, nossa, então, como que eu vou falar com o paciente? Por que eu quero desprescrever, né? Porque em várias situações a gente precisa de desprescrever. Todo medicamento, ele pode ter, na verdade, a gente prescreve uma medicação com um objetivo. O objetivo é de melhora do paciente. Para a gente atingir esse objetivo, a gente escolhe a medicação. Agora, além daquele alvo, nós temos vários alvos que podem ter no organismo, causando efeitos adversos, efeitos colaterais. Tá? E mais comumente a gente tem aí pacientes que têm tontura, eles têm vertigem, ficam instáveis, correndo risco de queda de uma série de fatores, gera medo. Tem algumas medicações que causam náusea, né? Nós temos os anticolinestérásicos aí para pacientes com quadro demencial, que frequentemente causam náusea. Temos aí alguns quimioterápicos que causam febre, que podem nos confundir aí, esse paciente está com febre, acabou de tomar o quimioterápico. É uma infecção? É da medicação? Então, é um efeito colateral que pode acontecer. Alguns medicamentos causam racho cutâneo, causam uma hipersensibilidade de pele quando exposto à luz, então isso incomoda o paciente. Tem medicamentos que favorecem sangramentos, né? Que isso vai incomodar aquelas manchas, principalmente no idoso, muito idoso. Ontem mesmo uma paciente reclamou que ela estava ficando cheia de pintas roxas no corpo. Na verdade, eram hematomas, ela é uma paciente anticoagulada. Então, tem esses efeitos. Tem medicamento que causa um efeito colateral, insônia, o que atrapalha muito na qualidade de vida dos pacientes. Tem medicamento que causa sonolência, que a gente tem que prestar muita atenção para poder não piorar o dia a dia, né? A funcionalidade do paciente por causa de sono, e até porque eles podem cair. Queda no paciente idoso, a gente sabe que é um problema muito sério. E muitas vezes, por causa desses efeitos colaterais, esses pacientes vão parar em pronto atendimento. Fazer uma avaliação com um médico que vai avaliá-lo unicamente naquele momento. Não, às vezes, ele não vai abordar de forma adequada todas as medicações, vai achar que aquele sintoma que levou o paciente é um sintoma novo por causa de uma nova doença e, às vezes, prescrever uma nova medicação. Até porque o paciente, quando vai no pronto atendimento e não sai com uma receita de remédio, ele fica triste, né? Já passei por essa situação como médica, né? O pessoal querendo realmente um remédio. Então, acaba que isso vira uma cascata. E está indo por causa de um sintoma, de um efeito colateral, chega no pronto atendimento, e aí acaba tendo mais uma medicação. E no pano de fundo disso tudo, a gente tem gastos. A gente tem o gasto da família, com às vezes uma lista grande de medicação. Várias famílias falam, não, eu vou. Às vezes um colega fala, né, eu vou começar a guardar dinheiro agora, porque quando eu ficar mais velho, eu vou tomar muito remédio. Então, esse gasto aí é da família, do próprio paciente. Esse gasto também é do sistema de saúde, público ou particular, seja o público governamental, ou seja o particular, os convênios, né, que tem aí gastos de estar recebendo esse paciente, às vezes internando esse paciente, às vezes pagando por essas medicações. Então, isso tudo é muito sério, por isso que a gente está conversando hoje sobre desprescrição. Desculpa. Agora, é complicado? Nossa, como é que eu vou tirar uma medicação de um paciente? E se essa medicação, se esse paciente voltar a ter a doença, eu tirei uma medicação, ele vai voltar a ter a doença, vai achar que eu sou culpado.
Aí ele vai me criticar, não vai querer voltar em mim. Ah, mas eu tirei a medicação, a doença não voltou, mas voltou alguns sintomas que ele já tinha controlado. Ou, em outra situação, ele teve uma abstinência, um paciente que usava benzodiazepine, com um paciente que usava anticonvulsivante, eu tirei a medicação, ele fez um quadro de abstinência importante, e aí ele vai me culpar por causa disso. Ou mesmo, ele teve um efeito rebote, ele teve uma exacerbação. Essa semana mesmo eu recebi mensagem da filha de um paciente, o paciente estava usando uma medicação nasal para um vasoconstritor nasal e estava causando algumas alterações cardíacas, aí a gente teve que acabar suspendendo. Ele fez uma congestão nasal importante, né? Então, e esse rebote, e aí como é que vai fazer? Como é que eu faço isso? Eu sei que é importante, mas e aí? Dúvidas a gente sempre vai ter, mas já tem luz no nosso caminho, tá? Desde 2007, 2008, a gente já tem algumas entrevistas, a gente já tem alguns artigos, alguns estudos nos direcionando melhor como fazer isso, tá? Então, quando a gente pensa numa desprescrição, a gente tem que pensar por onde eu vou começar. Existe uma forma de desprescrever que é mais centrada no paciente, e outra que é centrada no medicamento em uso daquele paciente que está, né, inadequado. Vamos começar a falar um pouquinho sobre quando a gente começa centrado no paciente. Na geriatria, a gente pensa muito nisso, né? Então, quando a gente pensa centrado no paciente, eu tenho que avaliar se a medicação que foi indicada, né, o risco-benefício daquela medicação, foi avaliada adequadamente, fui eu que prescrevi essa medicação, foi um colega, um outro especialista, isso é importante. Ou foi o paciente que foi na farmácia, foi alguém indicou, ou o vizinho, ou o amigo, ou a esposa, ou o próprio filho, querendo melhor às vezes. Então, tem que saber essa origem, da onde está, né, da onde veio essa medicação. Eu tenho que envolver o paciente, eu preciso mostrar para ele que o uso daquele tanto de medicação ou daquela medicação específica não está trazendo só benefício, pode estar trazendo esse risco, ou associar o sintoma que ele veio queixar na consulta com a medicação. Então, ele tem que estar envolvido, ele tem que entender que quanto mais medicação, mais efeito colateral ele vai ter. Você pode até fazer algumas perguntas, tem umas 5 perguntas que podem ser passadas para o paciente. Por exemplo, quais medicamentos que ele precisa tomar, se ele sabe por que ele está tomando cada medicamento, como que ele toma, há quanto tempo ele toma essas medicações, se ele precisa fazer algum exame para ver se precisa tomar ainda o medicamento ou não, até para acompanhar o uso dessas medicações. Então, esse envolvimento do paciente, da família, é importante para a gente conseguir fazer uma desprescrição adequada. Escolher o momento. Quando o paciente está tendo efeito colateral, vou te falar, é o melhor momento que a gente pode ter para fazer uma desprescrição. Afinal de contas, ele está ali te queixando do sintoma, do efeito colateral, e aí você associa isso com a medicação, ele fala, essa é a medicação, vamos tentar tirar. Então, é um momento mais fácil. Difícil é desprescrever um medicamento que ele não está tendo efeito colateral, que o paciente está se sentindo ótimo e ele acha que é por causa da medicação que ele está ótimo. Então, esse momento a gente precisa saber direitinho. Se o paciente está tendo outras intercorrências, no momento de infecção urinária, ele está confuso, às vezes não é o melhor momento de desprescrever, porque você tira uma medicação no meio de uma infecção que está causando confusão, ele acha que está causando confusão, não é pela infecção, é porque tirou o medicamento. Então, tem que ter uma escolha adequada do momento. E também a gente tem que avaliar como que está esse paciente, qual que é essa funcionalidade do paciente, qual que é a expectativa de vida do paciente. É muito diferente de prescrever a medicação de um paciente robusto, inteiro, que faz um monte de coisas, de um paciente que está em final de vida, né? Os benefícios que o paciente mais no final de vida tem com esses medicamentos, às vezes é muito limitado. Então, esse momento ele deve ser muito bem avaliado para o paciente individualmente. E conhecer as ferramentas. Hoje, com a tecnologia, cada vez mais nós estamos tendo acesso a instrumentos mais facilmente e ao conhecimento também, né? Estamos aqui fazendo essa aula online. Eu aqui em Belo Horizonte, não sei onde cada um vai estar assistindo essa aula, às vezes vai ter um em cada estado do Brasil, né? Então, esse conhecimento ele está sendo muito divulgado e as ferramentas. Doutora Simone, o seu microfone foi desligado. Até que horas vocês escutaram?
Ah, pode retornar para o último slide que a senhora, quando a senhora finalizou o último slide que a senhora explicou, aí o áudio parou. Mas Tudo bem, voltando a explicar, aí a gente recorta, né? Faz o corte desse momento, tudo certo? bem. Essa parte já foi ou não? Já. A senhora parou em conhecimento das ferramentas, isso. Ok. Então, eu vou começar falando de uma ferramenta. Na verdade, existem várias ferramentas muito semelhantes, né, quando a gente pensa em desprescrição centrada no paciente, que são eles costumam falar de 5 etapas, tá? Primeira etapa, né, essa é uma delas, vou mostrar algumas outras, só para exemplificar. Então, primeiro você vai fazer uma revisão, igual eu fiz aquela lista daquela paciente, né, são 22 medicações que ela está em uso, então eu vou pegar todos os medicamentos, avaliar a paciente, ver a história da paciente, fazer o exame físico, comportamental, o contexto familiar daquela paciente. Avaliar essa paciente, né, analisar a adesão, se tem interação medicamentosa entre as medicações, que isso é muito, né, frequente, se tem alguma reação adversa que pode estar acontecendo por causa das medicações, isso a gente tem que ter o conhecimento, né, quais seriam os eventos adversos que a gente pode ter com cada medicação. Qual que é o objetivo, né, por que ela usa aquela medicação, qual o objetivo, se é por sintoma, se é por doença, de uma forma geral, qual a meta que eu tenho, né, de melhora daquela paciente, e ver até com outros profissionais se for necessário. Aí passa para o momento de agir. Como começar essa desprescrição? Então, eu vou tirar pelos medicamentos inapropriados, preferencialmente, né? Depois eu vou pensar nos medicamentos preventivos, dependendo muito do estágio da expectativa de vida daquela doença, se ela vai ter benefício em 5 anos, essa paciente vai estar aqui em 5 anos para eu poder prevenir ou não com aquela medicação. E os medicamentos sintomáticos seriam um terceiro estágio, né, de ação. E aí eu vou ajustar as prescrições, né, as medicações, de acordo com o que for acontecendo. Esse paciente ele tem que ser acompanhado, tá? E envolvido nesse processo. Lembra que a gente sempre tem que estar envolvendo o paciente na desprescrição. E vai monitorar, igual eu falei, a gente precisa acompanhar esse paciente. Eu não posso simplesmente retirar uma medicação e falar assim, então daqui a 3 meses você volta aqui no consultório. Às vezes não, ele vai ter um sintoma, vai voltar a tomar, quando voltar em 3 meses, então eu tenho que estar próximo desse paciente para fazer a desprescrição e monitorizar essa volta de sintomas, pode ter, né, a volta do sintoma, pode ter uma exacerbação, um rebote, uma abstinência, aquelas questões mais complicadas, que a gente comentou antes. Então, essa é uma forma de estar agindo. Existe uma outra forma de etapa, né? Então, primeiro, verificar, vocês vão ver que repete muito, tá? Então, é verificar as medicações e os motivos de cada medicação, considerar o risco geral do paciente, seria aí o que está inapropriado para ele, avaliar cada medicação, se vale a pena ser retirada ou não, ser inapropriado ou não, priorizar qual droga que a gente vai continuar, e monitorar essa desprescrição ao longo do tempo. Outro exemplo, né, também, vocês vão ver que são 5 etapas. Ver as drogas da paciente, as razões de cada um, considerar os riscos dessas medicações, né, determinar a intensidade aí da desprescrição, ver por cada droga a questão de elegibilidade, inapropriado ou não, priorizar a descontinuação, e implementar essa descontinuação monitorando o paciente. Então, vocês veem que são artigos diferentes que a gente consegue, ao mesmo, né, ver as mesmas etapas. Esse MedStop, eu achei super interessante, eu não conhecia, ele nos auxilia na tomada de desprescrição, né, da redução ou interrupção de medicação. Você lista nesse MedStop as medicações do paciente, e aí ele vai ordenar essas medicações de acordo com a ordem, né? O mais inapropriado, que deve ser retirado primeiro. Então, ele faz aquele trabalho das 5, parte do trabalho dessas 5 etapas que a gente vem conversando nos últimos slides, tá? E o que eu achei muito bom? Primeira coisa que ele pergunta para a gente, né, esse site, se o paciente é um paciente frágil. Então, ele tem esse cuidado, porque se é um paciente frágil, é como se fossem os critérios que ele usa, são critérios mais determinados, né? São critérios diferentes quando ele é um paciente mais frágil.
Então, eu achei bem interessante, fica aí essa dica para vocês conhecerem, explorarem esse site posteriormente, ok? Aqui é um outro exemplo, né, de um site Tasmânia. Então, você vê aqui que você tem aqui, ó, alopurinol, hiperglicêmicos, antipertensivos, antipsicóticos, aspirina. Cada um deles vai ter um guia, né? Vai ter fluxogramas que você pode fazer na parte inicial, se precisa de uma desprescrição. Vamos escolher aí, eu quero olhar sobre antipsicóticos, olha que interessante. Tem o fluxograma, onde sim ou não você vai acompanhando para chegar, se você vai continuar a medicação, se você vai interromper, se você vai diminuir ou interromper, e de quanto em quanto tempo que você tem que fazer o monitoramento desse paciente. Então, para cada classe terapêutica, você tem um. Então, fica a dica de mais um site aí que pode te orientar. Outro site que é interessante é o MATD. O MATD, ele fala mais especificamente em relação a medicações para demência. De acordo com o estágio da demência, você classifica o paciente em estágio inicial, médio ou avançado, moderado ou avançado, e de acordo com esse estágio, ele te fala, com os sintomas que ele está tendo na época, se está na hora de desprescrever, se está na hora de prescrever alguma outra coisa. Então, foi uma novidade interessante. E voltando naquele primeiro slide, revisar, analisar, agir, ajustar e monitorar, vamos voltar na paciente, né, gente? Afinal de contas, eu tenho aqui um trabalhinho grande com essa paciente. Então, a primeira coisa, eu precisava listar por classe terapêutica, por diagnósticos, né, para poder entender melhor, conhecer algumas medicações que eu nem sabia para que fazia uso, né, qual o motivo, esses fitoterápicos que eu não tenho tanto conhecimento. Então, era uma paciente de 73 anos, independente para VD básica e dependente parcial para instrumental. Tá? Essa dependência parcial instrumental era porque ela tinha evoluído com um quadro de demência frontotemporal. Mas é uma paciente que fazia muito exercício físico, o filho dela educador físico, então ela tinha, assim, fazia natação em casa, fazia, mesmo na pandemia, né, uma casa muito boa, tinha todo um programa, uma ficha de academia que ela fazia todos os dias rigorosamente, ela era super preocupada, uma paciente bem inteira, né, super preocupada com a questão do físico, ok? Então, vamos tentar organizar. Sintroide, então ela tem um hipotiroidismo, enalapril, ômega 3 e moringa. Então tá, enalapril é um antipertensivo, o ômega 3 eu não tenho tanto hábito de usar, ela relatava usar por causa de dislipidemia, por causa do colesterol, e moringa também, ela usava, é um fitoterápico que ela estava usando para colesterol. Então, já listei aí uma hipertensão arterial e uma dislipidemia. Ela usava ibandronato, Oscal-D, para osteoporose, que ela tinha uma osteoporose diagnosticada, ela já tinha uma fratura de punho, em 2017. O óleo de prímula ela usava para a dor, que ela tinha uma osteoartrose em joelhos também. E aí vem uma listinha longa. Quetiapina, um antipsicótico, Donarem Retard, até esqueci de completar o nome, desculpa. O Limbitrol, que é a amitriptilina com clordiazepóxido, o lorazepam, prometazina, rivotril, cannabis, sedafit, sedatif e ansiodoro. O sedatif e ansiodoro são fitoterápicos para sono, tá? Essa paciente tem aí a demência frontotemporal, que eu comentei com vocês, com algumas alterações de comportamento, e um quadro de depressão e um quadro de insônia, muito importante. Ela fazia uso de todas essas medicações para dormir. A maioria delas é para dormir. Só que ela usava, assim, 2 comprimidos na hora de deitar, aí ela dormia 3 horas, acordava para ir ao banheiro, usava mais 2 comprimidos. Então, ela usava o Rivotril no meio da madrugada, o cannabis tinha sido iniciado inalatório, tá? Fazia como se fosse uma micronebulização com cannabis, não tinha uma indicação, não foi indicado por um médico, foi indicado por um conhecido, e não tinha uma dose certa, né? Eles conseguiam essa substância para poder estar usando. E o sedatif e o ansiodoro, ela também usava metade da medicação na hora de deitar e metade de madrugada, porque se ela não usasse de madrugada, ela não voltava a dormir, e assim que ela tomava, deitava, ela dormia. Então, várias questões aí meio complexas, né, desses medicamentos. Clorela é um fitoterápico que ela usa também para quadros de intestino, do ferro, que ela precisava mais, um probiótico, porque ela já tinha tido uma diarreia crônica, e usava aí o biotônico para alimentar melhor, mas é uma paciente que não queria jantar. Chegava de noite, ela não jantava. Aí ela tomava o Nutren,
tomava uma massa proteica para poder fazer o exercício. Então, tinha essa questão. E esse Ralactagel, que é um gel vaginal para lubrificar, né, a questão da vagina. Ela tinha uma atrofia vaginal, estava começando a ter uma disúria na hora de urinar, e aí foi passado para ela essa medicação. Então, eu consegui pelo menos dar uma organizada, né, ver alguns diagnósticos que ela tinha. Além desses, ela tinha doença de Chagas, que já tinha sido acompanhada, estava sintomática no momento, doença hemorroidária, que estava sintomática no momento também, mas quando a gente vai ver esse tanto de medicação, por mais que tenha alguns com alguma indicação, né, formal, ela tem uma polifarmácia, esse é um diagnóstico dela, tá? Para mim, o mais complicado de estar abordando, tá? Essa paciente, em termos de sintomas, ela estava apresentando uma hipotensão postural, ela estava tendo uma queda importante da pressão quando levantava, estava mantendo uma pressão deitada de 110, e quando levantava caía para 95, 90, 95, e recuperava em pouco tempo. Essa paciente estava tendo um pigarro depois que ela começou a usar o cannabis, essa medicação inalatória, bem associada ao cannabis, e ela usava o cannabis na hora de deitar e no meio da madrugada. Então, esses sintomas, né, eram um dos motivos que tinham levado a consulta, a solicitação da consulta pela família, e ela queria um medicamento para dormir, porque ela não estava dormindo com todas essas medicações. Bom, vamos deixar a paciente ali um pouquinho, né? A gente já organizou a medicação. Uma outra forma, né? Eu falei até agora do centrado no paciente. Então, eu estava tentando ver todos os medicamentos que o paciente usava, organizar aquelas medicações, ver o que era apropriado, o que não era, ver o paciente, os sintomas. Quando a gente pensa centrado no medicamento, a gente precisa avaliar duas questões que são importantes. Primeiro, os medicamentos que têm interação entre eles. Você tem uma lista de medicação, você vai ver interação. Quando você vai prescrever uma medicação, ou se você está precisando desprescrever. Então, você tem aí alguns medicamentos já conhecidos, né, que causam complicação. Então, você tem prazol com varfarina, você tira um, o outro pode potencializar. Então, até para desprescrição, você tem que saber essas interações. Você tem também aí uma avaliação que você tem que ver das reações adversas de cada medicação, que eu falei. São tantos, mas alguns são mais comuns. Então, a gente sabe aí que os benzodiazepínicos são mais sedativos, os anti-inflamatórios podem causar uma lesão renal e sangramento. Então, tem esse conhecimento direcionado para o medicamento. Critérios de Beers, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Esses critérios de Beers, eles são reavaliados, são critérios, são 5 tabelas, né? A cada 3 anos elas são atualizadas, a última atualização que a gente tem é de 2019. A primeira tabela é montada através do nome do medicamento, se ele é inapropriado para o paciente idoso. A segunda tabela é mais ou menos o que deve ser evitado, né, no paciente idoso. A terceira tabela fala mais os que você tem medicamentos que você vai usar com mais cautela, as interações medicamentosas e o ajuste de dose para a função renal. A segunda, desculpa, é listado por doença do paciente. Então, pacientes que são doença de Parkinson, quais que eu devo evitar? Pacientes que têm CC, quais que eu devo evitar? Tá? Então, o critério de BIS é mais conhecido, é realmente uma lista de medicação ou de doenças relacionadas aos medicamentos que você vai estar evitando, ok? E aí você tem alguns instrumentos. Esse instrumento, né, These Prescription Tools, você tem aqui alguns guias que você vai estar utilizando. Então, você vai escolher por classe terapêutica. Então, tem os geniturinários, alérgicos, antialérgicos que você pode desprescrever, e eles te passam alguns guias bem específicos. Outro também desprescrição aí, alguns algoritmos de desprescrição que você encontra, esse é um site em inglês, né? Mas é bem interessante. Ele faz aquele fluxograma que eu já tinha mostrado para vocês antes. Está usando a medicação? Por quê? Como é que tá? Tem sintoma, não tem sintoma? Dá para desprescrever? Mantém a prescrição? Isso tudo também vai nos ajudar. Se você tem mais dificuldade com o inglês, a gente vai ter aí esse site quase que traduzido. Existe um site no Brasil, um grupo, na verdade, no Brasil, que trabalha com desprescrição. Então, é um grupo brasileiro de desprescrição. Esse grupo faz um trabalho, e com você vê que a mesma, aqui a gente tem a mesma imagem, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Então, aqui, ó, é o mesmo fluxograma, só que já
é em português. Então, vocês vão poder pegar a aula aí, dar uma explorada aí. E aí você vai me perguntar, Simone, mas quais fluxogramas que a gente tem para desprescrição? Então, eu já defini o medicamento, né? Eu já vi a lista do paciente, eu já defini que é inapropriado, ou eu vi que é inapropriado, não quero nem prescrever, ou ele já está prescrito, eu quero retirar porque eu não acho que é apropriado para o paciente. Como fazer essa desprescrição e quais medicamentos que eu tenho esses algoritmos, tá? Então, nesse último site brasileiro, a gente consegue ter o algoritmo de desprescrição dos anticolinesterágicos e memantina, né? Dos benzodiazepínicos hipnóticos não benzodiazepínicos, dos hipoglicemiantes, é importante lembrar, né, que às vezes é a hora de desprescrever hipoglicemiante. Eu vou deixar a glicemia do paciente aumentar, dependendo do estágio funcional dele, sim, dependendo da expectativa de vida dele, a hipoglicemia vai ser mais prejudicial. Agora, por onde começar a desprescrever um hipoglicemiante? Então, nós já temos esses guias aí. Tem sites específicos só para hipoglicemiantes, desprescrição deles, tá? Os inibidores de bomba de próton, está sendo muito falado, os pacientes agora têm chegado no consultório falando sobre omeprazol. Eu sei que eu parei de tomar omeprazol porque eu vi que o omeprazol pode causar demência. Eu vi que o omeprazol pode isso, pode aquilo. Gente, realmente, né? A gente tem aí vários efeitos colaterais do uso contínuo crônico de omeprazol. Vale a pena a gente avaliar a desprescrição de um inibidor de bomba de próton, não só o omeprazol, né? Um inibidor de bomba, mas a gente precisa fazer isso com cautela e avaliar qual foi a indicação, por que está fazendo uso crônico. Então, é um medicamento delicado. Voltando lá aquelas questões, o que é o perigo, né? A gente desprescreveu, o paciente volta com sintoma, ele tem um rebote, mas essa exacerbação daquele sintoma. O que eu tenho muito conseguido fazer com esses pacientes, e tem ajudado muito, é sensibilizá-los que muitas vezes uma dispepsia, né, que ele está tendo, relacionada a determinado alimento, ele pode controlar o uso daquele alimento e não precisar da medicação. Então, voltando, precisamos de ter a aderência do paciente para poder fazer uma desprescrição adequada, ok? Temos também um algoritmo de desprescrição dos antipsicóticos, que é muito útil para aqueles pacientes que acabam evoluindo no quadro demencial. Ele evolui no quadro demencial, às vezes, numa fase inicial, ele está muito sintomático em termos de comportamento, e à medida que a demência avança, ele muda esse comportamento e acaba ficando muito prostrado, apático. Pode ser medicamentoso. Então, eu comecei por um motivo adequado, precisou naquele momento, e eu estou reavaliando num segundo momento, ok? E assim por diante. Stop Frail é um instrumento novo, tá? Que foi feito aí através de vários estudos, foram listados, né, foram inseridos 27 critérios que foram inseridos 27 critérios, deixa eu reformular a forma de falar. São 27 itens, né, que ele avalia separados, né, por classes, sistemas fisiológicos, o que nos orienta muito. E ele pega exatamente para pacientes frágeis. Então, igual o MedStop, né, ele também faz dessa forma, né? Então, com base na experiência clínica na avaliação da literatura, são 27 critérios distribuídos por sistemas fisiológicos para pacientes mais frágeis, tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, a parte cardiovascular, então já venho direto aqui, então vem os antilipídicos, as estatinas, o sistema de coagulação, os antiplaquetários, sistema nervoso central, gastrointestinal, então eu já venho direcionado pelo sistema fisiológico, o que pode me ajudar muito, tá? E aí, quando a gente entra nesses critérios, a gente avalia e vê se está apropriado, se não está apropriado, como fazer a desprescrição. Então, vocês podem procurar, é um instrumento que a gente consegue ter acesso, e eu achei que valia muito a pena. E aí fica a questão. A prescrição precisa ter muita atenção. A desprescrição precisa ser criteriosa. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não
fazer uma coisa muito rápida e o paciente acabar tendo efeitos e acabar voltando com essa medicação, e a gente tem esses riscos, né? Esse medicamento vai falecer, esse paciente vai falecer se eu tirar essa medicação de prevenção ou não, se eu tirar esse hipoglicemiante ou não, será que ele vai achar que eu estou causando mais malefício do que benefício? Dessa forma, eu achei esse artigo interessante, falando que a taxa de desprescrição, né, segura de antihipertensivos, psicotrópicos e benzodiazepínicos, ela varia de 20% até 100%, sem qualquer complicação. Então, vale a pena a gente retirar. Foi visto, então, uma redução do risco de queda e melhora cognitiva e funcional, quando a gente tira medicamentos de ação do sistema nervoso central. Isso é ótimo, né, gente? É o que a gente mais quer para os nossos pacientes mais idosos. Para os pacientes demenciados, a retirada de antipsicóticos, né, ela foi segura em até 80% dos pacientes. Então, claro que tem os 20% que foi mais complexo, que provavelmente deve ter voltado com a medicação, mas 80% dos pacientes foi seguro, você conseguiu suspender, é menos uma medicação que ele está usando. E a interrupção de antihipertensivos está associada a menos eventos cardiovasculares e óbitos num segmento de 5 anos. Então, aí nós já temos alguns dados, né, robustos, né, que nos garantem que, sabendo todos esses problemas que pode trazer, a gente vai correr esses riscos na desprescrição para ter benefícios. Então, vale a pena. Outros estudos têm mostrado, alguns estudos não aleatórios, que não fazem, não são tão, como é que eu posso dizer? Não tem uma qualidade tão boa, eles colocam que você tem uma menor mortalidade com a desprescrição. Quando você passa para estudos que são de uma qualidade maior, que são distribuídos os pacientes aleatoriamente, eles não conseguem mostrar essa melhora, né, uma diminuição da mortalidade. Mas a meta-análise mostra, que já é um estudo mais robusto, maior, de uma qualidade maior, que a desprescrição, ela reduz o número de quedas, uma tendência de menor mortalidade entre os idosos de 65 anos a 80 anos. Acima de 80, não. Tá? Então, por quê? Justamente porque acima de 80 tem várias mais questões envolvidas e não foi conseguido mostrar pela variedade de pacientes que a gente está tendo hoje em dia. A população está envelhecendo, mais pacientes chegam acima de 80 anos, mas chegam em vários tipos de condição. Então, fica difícil da gente ter uma posição. De qualquer forma, esse estudo, essa meta-análise mostra que os pacientes que se mais beneficiam da interrupção de medicação são os pacientes os idosos um pouco mais novos, tá? Que isso já foi provado mesmo. Então, a meta-análise dos 65 a 80 tem maiores benefícios de fazer a desprescrição, ok? Eles melhoram mais a sobrevida do paciente. E vamos voltar lá naquela paciente, né? Nós conseguimos listar vários diagnósticos, as medicações, pedir alguns exames, né? Que conduta que eu tomei? Conversei muito com a filha, conversei muito com a família, e o que eu consegui, né, começar, porque o processo de desprescrição é um processo lento, não dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo, até para a gente graduar, né? Então, o que eu fiz? Conversei com a filha, com a paciente sobre polifarmácia, eu diminuí a dose do enalapril, ela estava usando 20 miligramas, eu passei para 10 miligramas, para a gente tentar reduzir aí essa hipotensão postural que ela estava tendo, e ela não estava tendo necessidade do uso de uma dose mais alta, porque ela estava mantendo níveis mais baixos de pressão mesmo. Eu diminuí o uso da cannabis, progredi, comecei uma redução até chegar na suspensão. Essa paciente estava tendo pigarro, né, por causa da inalação. Eu não tinha uma dose que essa paciente estava usando, não tinha um benefício comprovado desse uso de cannabis inalatório para insônia, até porque eu não tinha a dose, né, precisa, cada horário eu colocava um tanto de folha e tinha uma inalação diferenciada. Então, como eu não tinha um benefício seguro, e já estava tendo um prejuízo, porque foi, assim, determinante, ela começou o pigarro depois que ela começou essa inalação. A gente conseguiu, né, começar a fazer essa progressão, esse desmame da cannabis, gradualmente. A filha concordou. E porque a filha estava querendo a primeira coisa que ela queria antes da conversa era um antitussígeno, né?
porque tinha o pigarro, de vez em quando ela tinha essa tosse, então aí a gente conseguiu eliminar um medicamento a mais, tirar um medicamento da lista, em vez de colocar um a mais. Eu comecei a concentrar as doses das medicações para insônia, igual eu comentei com vocês, ela usava a medicação na hora de dormir, deitava e dormia, e no meio da madrugada, deitava e dormia. Então, essa paciente, ela tinha uma dependência desses medicamentos, muitas vezes não pela substância. Ela não dormia novamente tão rapidamente depois de acabar de tomar a medicação por causa daquela medicação. Então, quando a gente conversa, explica essa parte, a filha que conseguiu entender melhor que havia uma dependência psíquica também essa divisão de medicação que ela fazia, então eu comecei a concentrar os medicamentos antes do horário dela dormir, para falar que ela ia sustentar mais tempo o sono, né? Para a gente começar a fazer uma redução. E, paralelo a isso, ela é uma paciente que dormia com a televisão ligada dentro do quarto. Então, a gente vai também para o comportamental. Então, eu comecei com ela uma higiene do sono. Orientei, né, quais são os aspectos que a gente precisava. Ela usava muito o celular também no final do dia, exposição solar ao longo do dia. Então, vários critérios eu deixei anotado para ela. Orientei também uma terapia comportamental para ajudar ao longo do dia nos sintomas aí que ela apresentava de perseveração, né, de algumas questões em relação à demência, e uma alimentação. Conversei muito sobre alimentação, distribuir os alimentos ao longo do dia, para não ficar mais tendo polivitamínico, biotônico. Então, a gente conversou sobre alimentação também. Claro, gente, que esse tanto de conversa, esse tanto de orientação, são coisas que a gente vai fazendo e ocupa o tempo da consulta, né? Por isso que a gente precisa estar preparado para atender o idoso até no tempo, né? Então, eu fiquei um bom tempo na casa dessa paciente, mas estamos tendo benefícios. Estou seguindo e acompanhando, ela tem melhorado, né? Não foi de uma hora para outra, já está sem o cannabis, já não está tendo mais a vertigem que ela queixava, e as questões comportamentais ainda não estão controladas. Mas a gente chega lá, né? Perseverança que a gente tem que ter. Queria deixar, estou finalizando a aula, eu sei que mestrando de ensino em saúde, a gente sabe que a gente não pode fazer uma aula muito longa, né? Acho que já até me prolonguei demais com vocês. Queria deixar essa mensagem. A atitude é uma questão de escolha. Otimismo é uma escolha. Simpatia é uma escolha. Dar é uma escolha. Respeito é uma escolha. A escolha que você fizer, fará você. Escolha com cuidado. Escolha a sua profissão, escolha onde você vai atender, escolha como você vai atender, escolha como você vai ajudar, escolha como você vai desprescrever. Tá bom? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Estou deixando aqui algumas, né, bibliografias das ferramentas que vocês podem estar lendo um pouco mais e fico aberta às dúvidas que vocês tiverem para estar mandando e a gente pode conversar também. Tá bom? Mais uma vez, obrigada, Aliger, e fico à disposição. Um abraço.